Vamos voltar para os nossos problemas aqui no Brasil. Após a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro, Lula criticou o fato do ex-presidente estar trabalhando pela aprovação do projeto de lei que anistia os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Segundo Lula, pedir anistia é uma autodeclaração de culpa. Vamos ouvir. Que essas pessoas estão se autocondenando quando eles estão pedindo anistia antes de serem julgados. Ora, a primeira coisa que eles têm que fazer é defender a inocência deles. Eles nem foram julgados, eles já estão pedindo anistia, ou seja, eles estão dizendo que são culpados. Só pelo fato deles pedir anistia antes de ser julgado, eles merecem ser condenados. Ora, se o cidadão está sendo acusado, ele não pode ficar pedindo perdão antes de ser julgado. Ele tem que primeiro provar que é inocente. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, saiu em defesa de Bolsonaro e afirmou que confia no espírito público e democrático do ex-presidente. Nunes ainda garantiu que Bolsonaro pode contar com seu apoio. O ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, minimizou a denúncia da PGR, classificando a medida como uma narrativa extremamente frágil. Marçal ainda disse que não vai dar as costas ao ex-presidente e que o considera o maior líder da direita no país. Vou começar agora essa discussão com você. Tem 2 pontos para a gente analisar. Eu vou deixar você escolher qual ponto você quer. Eu ia te perguntar sobre o primeiro, mas o que te chama mais atenção em tudo isso? A primeira movimentação que a gente mostrou, Lula falando, criticando esse apoio ao projeto de lei da anistia, ou esses apoios que Jair Bolsonaro vem recebendo desde terça-feira à noite? Olha, acho que o primeiro impacto é um choque com essa frase, né? Porque a gente olha para o passado e o seu passado te condena, literalmente. Então, é muito difícil você dizer para um grupo que está sendo acusado que pedir, né, uma anistia ou, enfim, abrandar, né, ali a sua acusação é uma autodeclaração. Acho que todos têm direito de defesa, mas isso não significa muito vindo do emissor, né, que tem aí um passado que justifica, inclusive, atitudes como essa. Mas partindo desse ponto, Lívia, que eu acho que é o choque com a mensagem, né, de novo tentando passar mensagens que sejam contundentes ou que desviem um pouco o foco ali da discussão. A segunda mensagem também chama atenção, mas, de novo, não surpreende, dado que a gente está acenando aí, né, como sempre, para 2026, com os nossos atores que já entendem que eu preciso ficar em cima do muro, tentar ter uma proximidade, mas, ao mesmo tempo, não defender totalmente, porque eu não sei se a pessoa vai ser presa, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque se não for, se ele é o maior líder da direita, como o Pablo Marçal coloca, vai ser difícil eu não ter que me juntar a ele. Então, é um jogo de conveniência, Lívia, que é difícil, novamente, ter que comentar sobre isso, a gente ter que ver essa situação. No momento, eu ouvi a fala da Ana, né, anterior, que era de outro assunto, mas da questão da ordem mundial e do que está acontecendo com o mundo. E, apesar de ser uma pauta diferente aqui no Brasil, eu trago para a mesma problemática que colabora com o que ela trouxe, que é uma falta de liderança, é uma falta de pessoas que realmente se coloquem nessa posição de líderes, olhando de fato para o papel que é, né, você ser um chefe de Estado, você olhar pela população, você querer resolver os problemas, querer criar justiça social, que é o papel do Estado. Então, é muito difícil a gente ver lideranças populistas, né, ou esse movimento mais populista acontecendo de uma forma tão forte no nosso país, mais uma vez. Um ano, né, pouco menos de 2 anos da eleição presidencial, que já começa a trazer indícios para nós de como vai ser a discussão no ano que vem, no momento ali onde as candidaturas começarem a se desenrolar. Essa questão da anistia, ela é chave, então é por isso que, de novo, ela acena para 2026, porque é chave, né? Isso vai dar apoio ou não, colaborar ou não com o projeto de Jair Bolsonaro, e essas lideranças que foram mencionadas já estão visualizando esse cenário. E aí, Cíntia, o Pablo Marçal, ele exalta Bolsonaro numa situação muito confortável para ele, porque ele já se colocou à disposição para ser o próximo presidente da República, deve se candidatar, ou pelo menos tem intenção de se candidatar em 2026. E no cenário de hoje, e segundo muitos especialistas, dificilmente isso vai mudar, sobretudo agora, com essa denúncia da PGR até 2026,
haverá uma mudança nessa inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, Pablo Marçal, ele faz um aceno para os eleitores de Jair Bolsonaro, se coloca à disposição de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro muito possivelmente não será um concorrente dele em 2026. Lógico, né? Ninguém pode falar qualquer coisa dele, mas não pode falar que ele é burro. Não me parece que seja uma pessoa que não tem estratégia. Talvez tenha errado em alguns pontos. Eu não estou falando de apoio político, nada disso. Condutas, você de diz. Condutas. Estou dizendo que até mesmo na própria campanha dele, ao meu ver, né, escorregou assim, em atitudes que talvez trouxessem um resultado para ele diferente. Mas é lógico, até eu faria a mesma coisa se eu estivesse pensando em concorrer, se isso fosse o meu métier. Eu não sei o que vai acontecer. Então, se eu sou de direita e, para ele, o expoente, aí realmente hoje que a gente tem como o nome da direita atual, ele pensa, se você não vai ser reeleito, eu estou do seu lado e, olha, migrem para mim os seus eleitores. Então, é uma estratégia. Agora, se isso vai ser suficiente para que ele possa galgar os degraus, já não sei, né? Isso vai depender de uma série de outras coisas. Acho que vai depender, inclusive, até mesmo, de quem é que vai concorrer com ele, porque a gente vive momentos, assim, bem cruciais. A gente não tem exatamente grandes nomes apontando de nenhum lado. E eu só queria fazer um comentário rápido da notícia anterior, né, do ponto anterior, falando aí da questão da anistia. Eu queria lembrar só que o próprio presidente buscou ser ministro no momento que estava numa situação complicada também. 2 assuntos, eu vou te deixar livre também, Ellen, para escolher, mas deixa eu só fazer uma provocação. Claro. Não é uma provocação, eu vou até exaltar o que você disse agora há pouco. Já estamos em campanha para 2026, né? Estamos em campanha. Estamos em campanha e o lado, eu quero trazer sobre esse aspecto. Estamos em campanha e aquele lado dito progressista, ou mais ligado a uma esquerda brasileira, está muito enfraquecido. Muito enfraquecido. E por que eu digo isso? Quando você vê a direita, ela está muito confortável e consolidada dentro dos seus pilares. Ela fala isso muito claramente. Quando você vai ver um centro... Olha, eu vou pegar as aspas do prefeito Ricardo Nunes, que você mencionou. Sobre a decisão da PGR, da Procuradoria-Geral da República, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, manifesto que, ao falar sobre desconstrução do Estado Democrático de Direito, cabe ressaltar que, até por essa razão, em um Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência e o direito à ampla defesa e ao contraditório devem prevalecer em absoluto. Confio no espírito público e democrático do presidente Bolsonaro. Ou seja, quando você quer se propor a ser alguém de centro, que é o que o Ricardo tenta propor na carreira dele, você fica em cima do muro. Você não consegue se posicionar, né? Então, o centro e o progressismo /esquerda estão muito enfraquecidos. Você tem um Marçal que vai lá e diz, não, eu confio no Bolsonaro, o Bolsonaro é o cara da extrema-direita. Quem está na extrema-direita está muito confortável no seu papel, né? As repercussões desse projeto de anistia nos mostram isso, que a direita ela está muito confortável e está muito no seu lugar. Centro e esquerda vão estar mais ou menos como os democratas dos Estados Unidos, perdidos, sem saber para onde vão, sem coragem de se posicionar, de fato, no local deles. É isso que essas duas posições nos mostram muito claramente para 2026. Eu acho que tem 2 pontos nessa história que são importantes da gente ressaltar. O primeiro é que o brasileiro costuma não ter a memória histórica muito afiada, porque se a gente estivesse falando de anistia para quantidade de coisas que estão sendo investigadas e agora foram objeto de uma denúncia, no passado, aí, há 20 e poucos anos atrás, com certeza haveria muito mais insurgência contra uma eventual anistia, porque as pessoas ainda se lembrariam do que elas passaram por força do golpe militar que o Brasil viveu em 1964, né? É isso? Sim, então, 64. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e aí a Ellen, posso até jogar para ela de novo, porque ela que é a rainha desse assunto, mas tem uma questão de comunicação. A direita se comunica muito melhor do que a esquerda hoje em dia, né? Ela soube se reinventar, ela soube se modernizar e ela consegue dialogar
com o seu público de uma forma muito mais eficiente do que, por exemplo, a esquerda. Hoje, se você pega pessoas de esquerda que são um pouco mais ligadas, um pouco mais antenadas, elas também têm uma série de críticas à própria esquerda. A direita não, a direita ela conseguiu, por força da sua boa comunicação, evoluir e manter muito fiéis àqueles que te acompanham. Então, é essa distinção que faz com que a gente veja, por exemplo, figuras de centro sendo colocadas como em cima do muro, não conseguindo se posicionar. Por quê? Porque do outro lado, a gente tem pessoas muito fiéis e muito convictas daquilo que os seus líderes dizem. E essa convicção, ao meu ver, ela é até um pouco ruim, porque ela acaba tornando a nossa linha de raciocínio um pouco mais superficial. Mas tudo bem, isso é um assunto para outra hora. Só acho que esses dois elementos fazem com que a situação hoje seja, como a Ellen colocou, muito mais favorável para quem é da direita hardcore. Só vou discordar que as pessoas de centro estão sendo colocadas em cima do muro. Elas estão. Esse é o grande problema do nosso centro. O que eu acho muito ruim para a democracia. Acho muito ruim. Mas é que não tem espaço de se posicionar. Não tem espaço. A grande questão para o centro, assim, que era justamente o ponto que eu ia pedir para comentar, porque é muito difícil para o centro se comunicar. Porque o eleitor de centro é um eleitor complexo, né? Uma audiência complexa de se atingir, porque ela diverge em várias pautas. Enfim, a gente teve várias pesquisas durante a eleição municipal que mostravam, né, ali esse eleitor nem que a gente está categorizando como de centro, porque ele não é autodenominado, né? A pessoa não é, a grande maioria não se autodenomina como de centro, mas ele talvez não seja tão de direita, tão de esquerda, não é convicto na sua opinião política. Só que ele diverge em pautas de costume, por exemplo, uma parte concorda com as pautas ligadas a aborto, por exemplo, mas também são favoráveis à questão de armamento. Então, assim, é um eleitor complexo de se atingir com uma mensagem. E eu acho que onde eles poderiam, talvez, ser mais bem posicionados seria na defesa da democracia, seria em algumas defesas importantes que são bases, né, para a questão política e que também estão incomodando de forma geral, né, generalizada, o eleitor de centro. Mas eu acho que a fraqueza dele é que o eleitor não é fácil de se atingir, não é fácil de conversar, porque ele está espalhado aí por diversas opiniões e bases.